Silvestres, um podcast do Fauna News. Olá, eu sou Dimas Marques, editor do Fauna News. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Silvestres. Semana passada começou no Egito a COP27, a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Essa COP dura até dia 18 de novembro. A temperatura do planeta já subiu 1,1 graus Celsius e a tendência é que chegue facilmente a 1,5 graus Celsius, de acordo com os cientistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC. O patamar de 1,5 graus Celsius acima dos níveis de temperatura de 1850 foi fixado no Acordo de Paris em 2015 como um limite máximo a ser atingido. Caso a temperatura global passe, consequências muito mais graves da sobrevivência no planeta serão sentidas. E lamento dizer que, ao que tudo indica, vai passar. Para nos explicar um pouco melhor a relação das mudanças climáticas com a fauna e como as discussões sobre esse tema acontecem nas COPs voltadas para o clima, eu convidei o biólogo e pesquisador Helber Brandão. Helber Brandão é doutor em ecologia, já trabalhou como analista ambiental na diretoria de ecossistemas do IBAMA e atualmente é professor de manejo de fauna e de áreas silvestres da Universidade de Brasília e membro da rede de especialistas em conservação da natureza. Seja muito bem-vindo ao Silvestres, professor Helber. Eu agradeço grandemente o convite. Muito obrigado. Professor, qual é a grande pauta que norteia as discussões da COP27 nesse momento? Bom, uma coisa importante que a gente tem que sempre pensar quando a gente fala em COP é que, na verdade, a COP ela é uma sequência de reuniões, né? Então, toda edição da COP, a primeira tarefa que tem na COP é você primeiro revisar, né, os relatórios enviados pelos governos e ver como é que está o andamento, né, do alcance de cada país em relação a metas anteriores de emissões de gases, discutir esses resultados e depois fazer uma reunião, uma revisão do que foi proposto nas reuniões anteriores. COP, para entender como funciona a COP, é muito importante pensar do ponto de vista cronológico, né? Cada COP, ela reúne, né, um grande número de países, quase 200 países, são os países né, mais importantes aí no cenário global, para discutir o futuro do planeta em relação principalmente com o risco, o medo aí da mudança climática e as consequências disso para a qualidade de vida da humanidade como um todo no futuro. Então, cada evento desse, ele é um evento que ele envolve muita negociação, envolve muitos interesses específicos de cada país, e o processo ele avança lentamente. Então, você tem COPs que são COPs históricas, né? Reuniões que realmente você consegue avançar em pautas muito importantes, pautas essenciais. Outras COPs que às vezes são um pouco frustrantes, né? Felizmente, nós temos aí uma reunião, a COP25 em Glasgow. Ano passado ela foi uma COP histórica, uma COP muito importante, em que você teve um processo inicial da regulamentação do mercado global de carbono. Então, grande parte da discussão da COP26 hoje, em Sharm el-Sheikh, será basicamente, será muito voltada, né? Mas não basicamente, mas muito voltada a essa regulamentação desse mercado de carbono. E uma coisa interessante, né? O que a gente viu no ano passado em Glasgow é que você começa a ter uma atuação cada vez maior das empresas. Significa que existe uma preocupação global de como esse mercado ele funcionará na venda e compra de títulos de carbono. E isso envolvendo já empresas com vistas, né, na expectativa de mudança da economia global baseado numa economia basicamente dependente de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, para uma migração para uma economia baseada em fontes de energia verdes, digamos assim, né? Ou de baixo carbono. Então, isso é muito interessante e cria, né, uma expectativa muito grande para que o Brasil tome uma posição de destaque, né, no jogo global que a COP representa, a partir do grande estoque de carbono que nós temos na forma de florestas, né? O Brasil possui aí, está todo mundo de olho no Brasil, justamente pela relevância que existe do ponto de vista de manutenção de homeostasia climática, né, atmosférica, que a Amazônia representa.
Então, o Brasil ele é um player internacional muito importante e o Brasil tem que estar muito atento para a oportunidade que a conservação da floresta e as negociações a partir do mercado de carbono podem trazer para o país. É muito importante, né, colocar, sempre mostrar esse orgulho, né, que nós temos do nosso país como um grande operador internacional nas negociações da COP no cenário ambiental global. É bom lembrar que as grandes discussões modernas em conservação e sustentabilidade começaram na Rio 92, que foram ali o embrião para a primeira COP que aconteceu em Kyoto, ali, não, né, para a primeira COP, né, onde o Brasil sempre teve uma participação muito importante. Você teve, por exemplo, o papel do Brasil, né, na COP 15 em Paris, né, já começando a negociar a, metas de mudança climática abaixo de temperaturas médias de 2 graus Celsius no planeta. Em Nairobi, né, na COP6, em 2006, o Brasil negociou muito fortemente os mecanismos de redução de emissões. Então, o Brasil sempre teve um papel muito importante, um destaque internacional muito valioso, sempre foi uma liderança mundial na negociação nas questões ambientais, especialmente na COP. Até que na COP19, infelizmente, em 2019, o Brasil, né, teve uma atuação muito negativa ali na COP de Madrid, quando não fechou, né, impediu acordo sobre mercado de carbono, impediu menções sobre oceanos e direitos humanos, documentos gerados pela COP. Isso causou um estranhamento muito grande à época, justamente porque era um país que propunha, né, metas bastante ambiciosas com relação a emissões de gases de efeito estufa. Né, o Brasil retrocedeu, mas novamente em Glasgow o Brasil começou novamente a contribuir com a regulamentação do mercado de carbono, né, e também na negociação sobre gases, na regulamentação de outros gases também, especificamente o metano. Isso tem um papel muito importante, o metano, porque grande parte do metano ele provém da pecuária, né, e o Brasil está entre os grandes exportadores de carne bovina do planeta. Então a gente tem aí várias expectativas com relação ao que vai ser discutido agora em Sharm el-Sheikh, né, o que está sendo discutido na verdade. Mas quando são divulgados, geralmente, as decisões das COPs, pelo menos é o que a gente vê em alguns relatórios que são passados, ou pelo menos num primeiro momento, superficialmente nesses relatórios, quando a gente divulga os dados, consequência das COPs, quando são divulgadas essas decisões das COPs, ou a ausência de decisões, geralmente o enfoque está no impacto para a economia, para a sobrevivência da humanidade e as consequências gerais para a natureza, como algo mais generalista, como uma possível perda de área de floresta amazônica, por exemplo. Confesso que eu sinto falta de uma discussão envolvendo impactos para os animais silvestres, como empobrecimento de espécies em algumas regiões, migrações. É impressão minha, professor, ou esse debate realmente fica em segundo plano nas COPs sobre o clima? Ô, Dimas, a questão é a seguinte, às vezes a gente cria, com relação às COPs, uma expectativa muito grande. Mas o que é a COP, né? A COP, na verdade, do clima, ela está voltada realmente com a questão de mudanças climáticas, né, em larga escala. A gente imagina, né, a gente tem uma expectativa de que medidas que mudem, né, a malha de produção agrícola, que mudem, né, a forma pela qual a gente usa as florestas, a forma pela qual a gente usa o solo, que a gente usa os mares, isso vai ter consequências para a fauna de forma indireta, né? Porque às vezes está negociando, as negociações são negociações em ampla escala, né? Mas isso não significa, claro, que você tem uma relação direta. Por exemplo, a COP está muito preocupada com questões de carbono, mercado de carbono. Então, né, então isso quer dizer que se a gente preservar as florestas, a gente retém mais carbono, né? Só que nisso faz com que ecossistemas que não sejam florestais fiquem perdendo a proteção, digamos assim, que seria dada a ambientes florestais por conta do carbono. Mas, enfim, mas a COP, né, as COPs, elas não são realmente voltadas, né, para a discussão de políticas de estratégias de conservação de espécies ou de hábitats específicos. Existe o painel intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos que faz esse papel.
Então, o que tem que haver, né, de maneira mais. E o último relatório do painel intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, ele foi muito claro, né, com o que a gente com os riscos que a gente está perdendo em relação à expectativa de serviços ecossistêmicos, especialmente polinizadores, impacto disso na fome global, né, a identificação que está por volta de 10% da biodiversidade do planeta em algum grau de ameaça, é seríssimo, né? Mas são outros tipos de espaços, né, de negociação. O que tem que haver, na verdade, não é talvez fazer com que a COP discuta profundamente a questão de fauna. Esse não é o principal objetivo da COP, mas fazer com que as discussões que existem dentro do painel de biodiversidade e serviços ecossistêmicos tenham uma percolação, trabalhem juntos ou captem recursos advindos das negociações que saem da COP. Então, eu acho realmente assim, a gente vê pouca discussão do tipo, o que vamos fazer com a espécie ameaçada que está numa região muito ameaçada da Amazônia, toda uma espécie de mamífero né, marinho que ocorre numa região que tem sobrepesca numa costa de algum continente, de algum país, mas é porque a preocupação realmente da COP é na mudança da malha econômica, na maneira pela qual a gente consome o planeta, pela qual a gente aprecia o planeta, para uma forma que cause menos riscos, né, a manutenção da nossa qualidade de vida, né, e das opções de futuro das futuras gerações. Eu fiz esse tipo de raciocínio para tentar chegar de uma COP sobre clima até a questão de fauna e biodiversidade, mesmo sabendo que a gente tem uma série de conferências das partes específica para a biodiversidade que está relacionada à Convenção sobre Diversidade Biológica, né? Que inclusive teremos a COP15 agora em dezembro no Canadá. Pelo seguinte raciocínio, inclusive eu li há um tempo, isso no Journal of Applied Ecology, né, numa edição de setembro de 2021, um artigo que inclusive a Mercedes Bustamante, que é da UNB, junto com cientistas da Zoological Society of London, que falava, tem a seguinte crítica, né, ela é mais ou menos que abre aspas, assim, né, é crítica e a necessidade da integração das agendas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e de conservação da biodiversidade, principalmente no sul global. Então a minha pergunta vai no sentido de que, será que é uma bobagem a gente falar que essa separação entre emergência climática de um lado e crise de biodiversidade do outro, isso poderia atrapalhar? Ou pelo contrário, é necessário que exista essas discussões meio que separadas, existe a COP da mudança climática e a COP da biodiversidade, porque isso, se unir essas duas discussões numa agenda única dificultaria demais a discussão e a tentativa de chegar em soluções. Eu acho que é justamente esse o ponto, né? Porque você imagina, né? Pensar em termos de planeta, né? Quando que você viu as nações globais se reunindo preocupados com emergências, né, em escala global? Quando é que você viu as potências do mundo se reunindo para diminuir os seus ganhos econômicos, digamos assim, ou mudar os seus modelos econômicos em benefício da coletividade? Então, isso, do ponto de vista assim, de história da humanidade, é muito recente, né? A preocupação, ela é uma preocupação extremamente legítima e muito grave do que pode acontecer com a humanidade daqui a algumas dezenas de anos. Então, eu entendo, né, eu tenho também, né, eu partilho com você grande parte dessas preocupações, e dessa ansiedade, porque a gente sabe, a gente trabalha no dia a dia com fauna, com conservação, sabe que o tempo é urgente, né, o negócio é muito grave, a situação é muito séria. Mas, mas assim, o maquinário diplomático, o maquinário de negociação, o maquinário de facilitações que tem que haver para que essas reuniões aconteçam, é muito pesado, né? Então, e acaba que que a COP do clima, ela acaba tendo uma dinâmica um pouco diferente de uma COP ou de uma reunião de alto nível
que envolva um grupo mais técnico, mais especializado, né, mais cientistas, mais pessoas que estão trabalhando basicamente com o dia a dia da biodiversidade, não com a preocupação, né, econômica de países ou de grandes empresas, companhias. Mas aí o que tem que haver nesse caso, e aí realmente o artigo ele é muito claro e muito importante, é essa preocupação para que a discussão da COP ela não fique apenas perdida em questões de recursos, né, seja financeiros ou recursos climáticos, recursos de exploração, mas também incorpore a preocupação com a manutenção de serviços ecossistêmicos. Isso realmente é uma discussão que a gente vê pouco. A gente não vê muita discussão sobre, sei lá, né, o impacto das mudanças climáticas na perda de serviços ecossistêmicos essenciais, como, sei lá, predação de pestes, né, de insetos praga, ou polinização, ou incorporação de nutrientes no solo. Isso é um caminho. Eu acho que realmente tem que ter essas discussões cada vez mais fortes, né? Mas, assim, por outro lado, você imagine o tamanho que é a discussão sobre mudar a malha de produção de energia, né? Você migrar de uma energia baseada em petróleo para energia baseada em outros tipos de modelos energéticos, né? Você vê os Estados Unidos falando de energia nuclear. Então, assim, realmente uma coisa muito. Tem que ter muito trabalho ainda. Então, eu tendo a pensar assim, Dimas, que ainda a gente está aprendendo como humanidade lidar, né, com emergências globais e a se unir, né, como país, como povos, como pessoas, né, em soluções de problemas comuns. Certo, mas será que a gente tem tempo para esse aprendizado? Esse tempo de aprendizado a gente já ouve falar. É que historicamente a gente tem uma ânsia do dia a dia de ver as coisas acontecendo com certa rapidez, né? Porque a gente vê já desde a Conferência de Estocolmo de 72 falando de problemas que estão hoje já. Aquilo que se falava que é um futuro que vai acontecer, hoje está acontecendo, num espaço de tempo muito curto, né? A gente tem esse tempo pro nível de problemas que estão parecendo tão emergentes e tão críticos na velocidade que estão acontecendo? Essa é a grande, né, fonte de ansiedade, né? Se você pensar em ansiedade climática, é daí que vem, né? Que realmente, né, a gente está com o maquinário todo à frente, a gente está gritando, olha o Titanic, você tem, né, a série de artigos da comunidade internacional, né, lançando alertas, né, falando assim, vai bater, o iceberg está à frente, vai bater, a gente está só acelerando, ó, todos os indicativos estão mostrando que o iceberg está cada vez mais perto. E a gente tem que lidar, às vezes, com uma noção assim, de gente falando assim, não, isso é mentira, esse iceberg não existe, né? Isso é coisa de ambientalista, catastrófico. Mas assim, é muito difícil, né? Você imaginar mudar, né? A economia no nível global, nível de países, no nível de nações. Então, assim, a gente tem que realmente atuar, né? Tentar cada vez mais alertar, né, a coletividade sobre o grande risco que nós temos, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, perda do que significa de biodiversidade no planeta, não só para o interesse do humano, mas também o impacto disso sobre a evolução do planeta, né, o próprio direito à vida que os organismos possuem, e esse planeta maravilhoso que a gente vive em biodiversidade e tudo que está sendo perdido, e tentar de alguma maneira atuar da melhor forma possível. Agora, a gente, por outro lado, Odin, mas a gente tem que ter um pouco de, assim, é, eu, quando era mais jovem, eu sofria muito por conta dessa perspectiva de que a gente vai perder, né, que a biodiversidade está acabando, que as pessoas realmente não fazem nada, né, o blá blá blá, blá 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 da Greta Thunberg. E passei muito tempo sofrendo e resolvendo ficar um pouco até meio, sei lá, cínico, né, com relação ao futuro, à humanidade, etc. Só que nenhuma das duas posturas eu acho muito positivas, né? Porque se por um lado você, né, fica ali sofrendo com coisas que estão fora do seu alcance,
Isso acaba te trazendo, né, uma carga acaba de alguma forma né, te inutilizando como ator da história. E o cínico a mesma coisa, né? O cinismo ele acaba pior ainda, né? Porque o cínico ele está abrindo mão ali digamos assim, da sua coragem moral, né? Então, o que eu faço hoje como professor, como orientador, como pesquisador e como pessoa que vive, que ama a natureza, é assumir um entendimento de que, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente tem que, de alguma forma, entender que nós somos produtos da história na qual a gente vive e a história captura a gente, né? A gente é sequestrado, a gente é raptado pela história. Professor Helber, muito obrigado pela sua participação. Agradeço demais a sua disponibilidade em atender o chamado do Silvestres para a gente comentar esse momento da COP27. Até uma próxima oportunidade e um grande abraço. Ô, Dimas, eu que agradeço, né, a oportunidade. Espero não ter falado demais. Né, e agradeço aí a atenção e a paciência dos ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio de Silvestres. Para você que está nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal, acionar o sininho para receber as novidades e dar um joinha para este episódio. Agora, se você está em alguma plataforma de áudio como Spotify e Deezer, não esqueça de nos seguir e avaliar nosso trabalho. Esse retorno é muito importante, pois ajuda na distribuição dos episódios pelas plataformas. Para se manter bem informado sobre o universo dos animais silvestres, acesse faunanews.com.br. Quer receber pelo WhatsApp o conteúdo que produzimos aqui no Fauna News? Basta enviar uma mensagem para 11 95 107 0530. Estamos também nas redes sociais Instagram, Facebook e Twitter pelo @faunanews. Para entrar em contato conosco, escreva para silvestres@faunanews.com.br. Silvestres é apresentado por mim, Dimas Marques, na produção Williane B. Souza, na edição e sonorização Renan Faé, na vinheta a voz de Bruna Borjaili. Muito obrigado e até o próximo episódio. Silvestres, um podcast do Fauna News.